Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre metodologia. Bom, nessa aula eu quero conversar com vocês a respeito de alguns tópicos que são específicos de metodologia. Então a gente vai ver aqui a questão de mapa mental, de resumo, de videoaula, de repetição. A gente vai verificar se você consegue fazer a utilização de uma metodologia apenas ou de várias conjugadas. Me acompanha aí então. Primeiramente, é importante, como eu já destaquei em outros vídeos, que nós saibamos qual é a nossa metodologia de estudo. E por quê? Para que você não fique o tempo todo mudando, porque às vezes você se utiliza de um método que funciona para você, um método que dá certo, só que você não se sente seguro, talvez por alguma outra razão que você nem mesmo conheça, você de repente tem algum método que é meio diferente, ou que você acha que demora muito tempo para aprender e talvez isso esteja errado, não sei o quê. Mas na verdade, o nosso método é algo muito pessoal, é individual, então a gente tem que analisar: isso funciona para mim, ainda que leve um pouco mais de tempo? Se funcionar, então esse é o seu método e é isso que você tem que seguir. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, repetição. Quando você pega um livro, seja um livro de doutrina, um resumo, seja legislação seca, um informativo de jurisprudência, a repetição, enquanto método, ela pode ser utilizada de várias formas. Mas, por exemplo, você pode adotar a metodologia de ler 3 vezes seguidas tudo que você for ler, tudo que você for ler. Mas que tipo de leitura é essa? Você pode adotar uma leitura um pouco mais rápida ou superficial, só para você ver quais artigos são citados, mais ou menos qual que é o assunto que é falado, e uma outra leitura de anotação, ou seja, para você grifar, e uma terceira leitura para você realmente concluir e fixar as ideias principais daquele trecho. Repetição, então, é uma das metodologias que estão disponíveis para nós usarmos. Uma outra metodologia seria a utilização de mapas mentais. O mapa mental é interessante para quem gosta de desenhar, para quem utiliza o lado mais criativo do cérebro. Então você pode ler um tema e fazer desenhos que representem as informações que estão sendo faladas no texto. Existem uma série de cursos, livros específicos sobre mapas mentais, e aí você pode pesquisar ou você mesmo pode fazê-los caso seja o seu método. Enfim, além da repetição e dos mapas mentais, nós podemos usar também videoaulas como metodologia de estudo. Só que atenção, aqui tem uma coisa bem interessante. Tem gente que diz que usa a videoaula como metodologia de aprendizagem, mas será que você consegue aprender mesmo só assistindo a uma videoaula? E de que forma que você assiste essa videoaula? Você assiste um trecho, pensa a respeito, e aí você continua, ou você assiste tudo? Você sabe que a gente talvez não tenhamos essa noção, mas a gente não consegue ficar o tempo todo concentrado no assunto. E quando você divaga, como é que você faz? Você começa a aula de novo, do começo, você para ali, tenta relembrar, ou você simplesmente ignora e vai para frente? Tem gente que ignora e continua seguindo. Isso não é um bom negócio. E outra coisa, videoaula, para funcionar, assim como qualquer outro método, ele tem que ter a repetição. Eu diria que a metodologia da repetição, ela é geral, ela é central, ela é o gênero e ela deve ser replicada em todas as demais metodologias. Não tem como você assistir uma videoaula uma vez só e já aprender tudo que está ali. Isso não é viável, pelo menos como regra não. Além disso, uma forma extremamente interessante e excelente de aprendizagem é o ensino. É você ler um trecho e já explicar para alguém, ainda que seja alguém imaginário. Você explicar, você dar aula, você lecionar, você tentar ler um trecho já pensando que você vai explicar isso para alguém. Essa é uma forma extremamente interessante e muito boa. Resumo, uma outra forma que faz muito sentido. Só que, como eu já adverti em outro vídeo, resumo não é cópia. Não adianta você pegar um livro, ler ele e sair copiando, olhando. Isso é cópia, isso não é resumo. Resumo é quando você lê um trecho de um livro, ou uma legislação, um artigo de lei, ou um capítulo que contém alguns artigos, ou um julgado, leia, realmente entenda e consiga trabalhar com aquela informação de uma forma escrita. Ou seja, você consiga listar, sem olhar no livro, no texto, no informativo, os principais pontos que você leu. Aí sim, você vai ter um resumo verdadeiramente útil,
Por quê? Porque toda vez que você for olhar ele novamente para revisar, você vai simplesmente bater os olhos e perceber o que você criou e não a cópia de um livro. Por fim, exercícios. Para mim, exercícios é uma das melhores metodologias que existem. Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte: o que nós vamos fazer no dia da prova? Nós vamos resolver exercícios. Ora, se no dia da prova você vai resolver exercício, você precisa saber como esses exercícios são feitos, como que será cobrado o conhecimento que hoje você está tendo contato. Não adianta você ler um livro e depois você chegar na hora da prova e você vê lá que tem questões que, embora tratem do tema que você já leu, a forma como está colocada não faz sentido, te gera muita dificuldade. Então, fazer exercícios de um tema é uma das metodologias mais poderosas, porque você consegue saber como estudar, como é que você vai ler, quais as informações que você vai buscar quando você estiver vendo um livro. E, para a gente finalizar, por que metodologia? Por que saber sobre isso? Porque se você descobre uma ou algumas metodologias que fazem mais sentido para você, você pode utilizar isso para estudo de tudo. Você adota um padrão de estudo. Isso te economiza energia, porque você fica mais tranquilo, você sabe qual é a sua metodologia, te livra de angústia, de estresse, porque você sabe o que realmente funciona para você, e aí, sem dúvida, vai encurtar o seu caminho rumo à aprovação.